Senhor, a nossa dependência dele por tudo que ele pode e quer fazer através das nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Mateus 25, palavras do Senhor Jesus. Esse capítulo, ele acontece quando Jesus estava ali com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Estava se aproximando o momento em que Jesus seria entregue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali na cruz, ali naquele monte do Calvário. E o Senhor Jesus, ele está ali ministrando ao coração dos seus discípulos e falando aos seus discípulos sobre a sua volta, né? Os estudantes de teologia gostam de usar o termo a parousia, a volta do Senhor Jesus. Ele estava falando sobre isso ali, com abordagens diferentes ao longo desse capítulo 25. Jesus está falando sobre estarmos preparados para a sua volta. Ele começa o capítulo 25 falando ali das 10 virgens que deveriam estar preparadas, esperando pelo noivo, e o noivo é o próprio Senhor Jesus, e as 10 virgens representam ali o povo de Deus, eu e você, que devemos estar preparados para a volta do Senhor, vigilantes em todo o tempo, atentos, acordados. Ele apresenta a parábola dos talentos ali, onde ele vai focar na diligência e na fidelidade que eu e você devemos ter no serviço ao Senhor. E quando ele descreve o grande juízo ali, ele destaca a separação entre aquele que é fiel e aquele que é infiel. A grande divisão entre os salvos e os não salvos. Os da direita, que receberão a declaração, entra no gozo eterno do meu Pai. Os da esquerda, que são ditos, aparta-te de mim que não vos conheço. E é assim o Senhor Jesus fazendo a separação, e ele estava ali preparando os seus discípulos para aquele momento crucial, para a sua segunda volta, já dizendo, já está chegando a hora, que eu vou derramar meu sangue por vocês. Eu vou e volto. E essa volta está cada vez mais perto, não é? A gente espera que isso aconteça logo, não é? A gente está aí dizendo o tempo inteiro, Maranata, volta Senhor Jesus, volte logo, não é? E a gente precisa, então, agir dessa forma. Jesus, ele veio como o nosso Salvador, e ele começa a ministrar ali aos discípulos sobre a necessidade de estarmos preparados, de estarmos prontos para Ele. Ele veio como nosso Salvador, Ele veio como o Cordeiro de Deus, na sua primeira vinda. Nós celebramos no Natal o nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade, não é? O Cordeiro de Deus. Quando chegar na Páscoa, a gente vai celebrar ali aquele momento que o Senhor é crucificado e depois ressuscita ao terceiro dia. Ele veio dessa primeira vez assim, como Senhor e Salvador. Mas a segunda vez, a próxima vez que Jesus voltar, Ele voltará como juiz. Ele voltará para julgar as nações. Ele voltará para julgar a cada pessoa que vai se apresentar diante dele. Todos, ninguém vai fugir desse momento. Todos estaremos ali nos apresentando diante do Senhor, de um jeito ou de outro, com frutos ou sem frutos, com fidelidade ou infidelidade, como obedientes ou desobedientes, como salvos ou perdidos. Tudo vai depender das escolhas que nós fizermos agora nessa vida. Quando a gente sai dessa vida, já era, acabou, perdeu o Playboy, né? Já não dá mais para fazer nada. Mas é aqui, enquanto estamos aqui, que devemos então tomar as nossas decisões diante do Senhor em todo momento. Quando Jesus começa esse capítulo, ali na parábola das 10 virgens, ele fala sobre isso. Ele está estimulando a igreja a vigiar. E nós vamos refletir sobre a parábola dos talentos, onde o Senhor Jesus, ele exorta a igreja a trabalhar, a servir ao Senhor. Vivemos um tempo de um nominalismo muito grande. Tem muito crente nominal. O que é o crente nominal? Aquele que tem o nome no hall de membros da igreja, né? Ele está ali, o hall de membros está inchado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabe ainda. Ter o nome no hall de membros da igreja não salva. Não adianta. Como batistas, nós cremos que o batismo nas águas, não é? A pública profissão de fé não salva.
é uma pública profissão de fé. O que salva é a fé. O batismo é uma consequência, é um passo a mais que eu dou na minha vida com o Senhor, quando eu tenho convicção que eu quero assumir um compromisso com Ele. Existem apenas dois tipos de cristãos, os nominais e os comprometidos. Não tem meio termo. Mais ou menos. Quando o mais ou menos é o morno. E Jesus diz lá em Apocalipse que o morno, a igreja morna, ele vai fazer o quê? Vomitar. Ou seja, ele vai rejeitar. Então, eu e você somos desafiados a sermos crentes comprometidos, cristãos comprometidos com o reino, cristãos que realmente estamos ali preocupados em frutificar para o Senhor, frutificar para o nosso Deus. E como é que eu frutifico? Quando eu estou conectado com Ele. Jesus, ele diz isso: eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês nada podem fazer. Com base nisso, vamos ler Mateus 25, a partir do versículo 14, que diz assim, e também, ele está falando do reino de Deus, né? Se a gente ler lá o primeiro versículo, o Senhor diz assim, o reino de Deus será, pois, semelhante, e aí ele fala das 10 virgens. E agora então, seguindo o versículo 14, o reino de Deus será também como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o contexto desse texto tão especial aqui. E 1 talento era uma medida. 1 talento significava 35 quilos de alguma coisa. Né? Então, 35 quilos. Vamos supor que o Senhor tivesse dado a eles talentos de ouro. Eu pesquisei na sexta-feira, quando estava terminando de preparar o sermão, quanto vale 1 quilo de ouro. Você sabe quanto vale 1 quilo de ouro? 1 quilo de ouro na cotação de sexta-feira valia R$ 517.388,69. E o Senhor confiou àquele homem 5 talentos. Então, ele confiou àquele homem ao tempo de hoje. Então, cada talento vale então, a preço de sexta-feira, R$ 18.108.604,15. Então, aquele Senhor confiou àquele homem R$ 90.543,20,75. Confiou um dinheiro bom.
Imagina se o Senhor confiasse isso para nós aqui na igreja. O que a gente faria? Muita coisa. Eu não estou pensando em obra não, irmãos. Era ação social maior, para atender mais a comunidade, mais evangelistas pregando o evangelho, mais vocacionados enviados para o seminário para serem preparados, mais missionários no campo. Com 90 milhões a gente ria de fratura exposta, irmãos. A gente estava aqui impactando essa cidade e as nações, frutificando para a glória do Senhor. Aquele Senhor chegou para aqueles homens ali e disse, ó, vou te botar na mão do primeiro 90 milhões, na mão do segundo 54 milhões, na mão do terceiro 18 milhões. É coisa. Era uma grande responsabilidade que aqueles homens estavam recebendo do seu Senhor. E é assim que eu e você devemos entender a salvação, porque a salvação que nós temos no Senhor Jesus, nem esses 90 milhões, nem se a gente somar tudo que o Senhor deu para aqueles 3 homens ali, mais ou menos aí 172 milhões de reais que ele deu ali, nem esses 172 milhões de reais compraria a salvação. Isso significa que o tesouro que eu e você recebemos é muito maior do que esses milhões e milhões incontáveis aí. Por isso, a responsabilidade que eu e você devemos encarar esse privilégio é muito grande, precisa ser muito grande, porque o Senhor não nos deu esse tesouro para a gente fazer como negligente, enterrar no chão. O Senhor Jesus, ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele diz, a lamparina ela tem que ser colocada no alto, para iluminar a todos que estão na casa. Assim, eu e você devemos ser ali uma referência positiva. Se entramos numa sala de aula para ministrar aulas, que os nossos alunos nos vejam como o sal da terra e luz do mundo. Se é um cliente que vai encomendar um produto, que nos veja ali como sal da terra e luz do mundo. Se é um enfermo que está chegando na UPA para ser atendido, que veja a gente como luz do mundo e sal da terra. Onde nós estivermos, porque nós recebemos um tesouro maravilhoso. Essa parábola dos 10 talentos é sobre mordomia, sobre como eu uso a minha vida. Porque a mordomia, equivocadamente, alguns quando vão falar de mordomia só falam de dinheiro. Mas o dinheiro, a fidelidade financeira é só uma faceta de toda a mordomia cristã. A mordomia do corpo, como eu cuido do meu corpo e como eu exponho o meu corpo. Como eu vivo com decência ou não, a mordomia do tempo, como eu invisto o meu tempo, em todo o tempo ali que eu tenho. Eu e você temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Como é que a gente investe o nosso tempo? Quanto desse tempo a gente dedica para Deus, em oração, em leitura da Bíblia, em reflexão na palavra de Deus? O tempo que eu invisto pensando no Senhor, conversando com o Senhor, e o tempo que eu perco em jogo, eu perco nas redes sociais ali, olhando quantas pessoas curtiram a minha postagem, quantos replicaram, e isso e aquilo, e a gente vai perdendo tempo com essas coisas. A mordomia das minhas palavras, daquilo que eu falo, porque não deve sair da minha boca palavra que destrói, palavra que fere. A Bíblia diz que deve sair da minha boca palavra que edifica, que encoraja. É a mordomia. É a mordomia, então, ali dos meus pensamentos, a mordomia das minhas atitudes, a mordomia também financeira. A parte mais difícil de se render a Jesus é o bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso. Essa é a mais difícil ali, da mordomia. Mas essa parábola fala sobre a mordomia. E o mordomo, ele é um servo que lidera servos. O mordomo, ele é aquela pessoa que ele administra uma casa que não é dele. Ele administra uma propriedade que não é dele. Ele lidera os servos daquela casa a fazerem tudo para servir ao dono da casa. Esse é o princípio da mordomia. Eu e você administramos os tesouros que nós recebemos do Senhor e que não são nossos. É por isso que eu gosto daquela canção, Tudo que eu tenho é teu. Porque ela reconhece o seguinte, na verdade eu não tenho é nada. Tudo é do Senhor. Ele me deixa ser um mordomo que administra ali. Então o mordomo é esse ali, que ele administra algo que não é seu.
Aquele Senhor fez isso com aqueles 3 homens. Ele deu parte dos seus bens para que aqueles homens administrassem enquanto ele viajava. São dádivas, são tesouros que eu e você recebemos do Senhor. Eu e você recebemos do Senhor 2 tipos de dádivas: as naturais e as sobrenaturais. Quais são as naturais? O nosso corpo, não é? Aqui, todo funcionando, que a gente precisa cuidar dele. Os talentos que nós recebemos do Senhor. Uma galera toca bem, uma galera canta bem, outros ensinam bem, outros estão ali que pregam, outros são os que administram, e é por isso que nós somos um corpo, por isso que a igreja é apresentada em uma das figuras pela Bíblia como um corpo, onde cada órgão se completa, e a gente continua avançando. Essas são dádivas naturais. A gente estuda, a gente aprende, a gente vai crescendo, mas existem as dádivas sobrenaturais. A primeira delas nós recebemos quando nos rendemos diante do Senhor, e ela é a fonte de todas as outras, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus quando entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nos rendemos a Ele, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E a partir do Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós passamos a viver para o Senhor. Nós temos a necessidade de orar e de ter intimidade com Deus, de sentir a presença do Senhor. E aí passamos a ter ali uma vida de oração, precisamos receber do Senhor uma palavra para ser dada, uma palavra para um irmão, uma palavra para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. São dádivas sobrenaturais que o Senhor nos concede para sermos usados por Ele, em todo o tempo usados pelo Senhor. Está chegando a hora que o Senhor vai voltar, e nós devemos estar preparados para sermos então encontrados como servos fiéis, como mordomos fiéis, como aqueles que servimos as pessoas. O ano começa com esse desafio de ser chamado o ano de servir, porque devemos servir a comunidade servindo a Deus, devemos servir as pessoas ao nosso redor, devemos amar as pessoas, acolher as pessoas, administrar as dádivas que o Senhor nos deu, para então frutificarmos para Ele. Deus, Ele espera de mim e de você frutos, e frutos que permaneçam, frutos através do nosso testemunho, frutos através do nosso serviço ao Senhor, frutos através de uma vida consagrada a Ele, não apenas que fala, mas que vive. Olhando para esse texto, então, rapidamente quero compartilhar com você alguns aprendizados. O primeiro deles é que eu e você devemos reconhecer o privilégio que é servir a Deus. Os versículos 14 a 18 falam sobre exatamente esse privilégio. Também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Deus, Ele olha para mim e para você e diz: eu vou confiar na Ana Amélia, vou dar uns dons para ela, vou confiar no Lohan, no Robert, no Kleber, no Walter, em cada um aqui, nos flamenguistas, até nos tricolores. Tem um lá que veio até com a camisa, até nos botafoguenses. Deus confia, até nos vascaínos, né, Felipe? Deus, Ele confiou a nós os seus tesouros. Isso é um privilégio. E a gente deve reconhecer isso como um privilégio. A gente cantou uma canção aqui que fala sobre isso. Eu agradeço a Deus, né, pelo dia, pelo pão, por minha família. A sua família é um presente de Deus. É um tesouro que Deus confiou a você para você cuidar. E aos homens aqui, você tem a responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa, de ser aquele que vai liderar espiritualmente a sua casa. Mas um cego não consegue liderar ninguém, ele não vai guiar ninguém. Então é hora do homem que está aqui me ouvindo buscar a direção do Senhor, para cuidar da sua família como um tesouro que você recebeu de Deus. É um privilégio. Deus confiou a você uma esposa e filhos, e é para você cuidar deles com diligência,
com compromisso, com fidelidade ao Senhor. Deus confiou a você, esposa, o privilégio de edificar a sua casa com sabedoria. Então, é buscar no Senhor essa sabedoria, para ser a mulher que edifica a casa. Deus, Ele chama os filhos para honrarem a seus pais. Então, honre seus pais, honre seu pai e sua mãe, reconheça o valor do seu pai e da sua mãe, obedeça, esteja ali pronto para cuidar desse tesouro que Deus confiou para você. É um privilégio confiar, receber a confiança de Deus e cuidar desse tesouro chamado família. Deus, Ele criou duas instituições, a família e a igreja. Então a igreja também é um tesouro, que eu e você devemos cuidar dela, porque a igreja somos eu e você. Então essa igreja vai bem se eu e você formos bem espiritualmente, se formos diligentes na busca de intimidade com o Senhor, se formos diligentes no serviço ao Senhor, se formos disponíveis ao Senhor para servir, para ajudar em tudo que a igreja faz. Estar disponível para o Senhor é um privilégio, fazer parte da igreja. Que é a igreja? É uma comunidade de fé, que reúne pessoas perdoadas, redimidas pelo sangue de Jesus, que professam publicamente a sua fé, são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se reúnem para proclamar o Evangelho. É isso que a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira fala de uma igreja. É uma comunidade de fé. É um tesouro que Deus nos concede, é um privilégio servir ao Senhor no seio da igreja. Seja uma atividade mais complexa, seja uma mais simples, é um privilégio servir ao Senhor. E a gente deve encarar como um privilégio. Deus, Ele nos concede a oportunidade de servi-lo. Ele nos concede a sabedoria quando nós pedimos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que Ele concede com generosidade. Então, se precisa de sabedoria, é só pedir ao Senhor. É pedir de verdade. É buscar ao Senhor, porque Ele mesmo disse, você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. Então, é buscar o Senhor de verdade. Dizer, Senhor, eu estou aqui, cheio de fome e sede do Senhor. Ele mesmo disse, se você tem fome e sede, vai ser saciado. Ele prometeu isso. É um tesouro que é um privilégio, quando Deus, Ele olha para mim e para você e nos dá o privilégio de servi-lo. Você acha que Deus precisa de mim? Você acha que Deus precisa de você? Não. Então, quando Ele nos chama para servi-lo, Ele está nos dando um privilégio. Ele está nos abençoando, nos concedendo tesouros para que possamos cuidar deles, cuidar desses tesouros. Olhe para esses tesouros como um privilégio que Deus te dá. É Ele quem te dá. Não é você que conquistou. Quando nós entendemos que é um privilégio servir ao Senhor, nós nos sentimos então ali honrados diante de Deus. E passamos a louvá-lo dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu dons e esses dons serão usados para a tua glória. Sejam os mais simples e mais belos dons. Deus, Ele derrama dons sobre a nossa vida. E quando nós entendemos que é um privilégio, nós passamos a fazer o melhor para Deus. Nós consagramos toda a nossa vida ao Senhor. Nós entendemos, Senhor, eu vou te dar o meu melhor. Eu vou te dar o meu tudo. Até o que não é bom, o Senhor vai transformar em bom. Até aquilo que não presta, o Senhor vai transformar em bom, porque o Senhor é Deus do milagre. Então, Senhor, toma tudo que eu sou nas tuas mãos. Quando eu entendo que é um privilégio, então, eu não desperdiço nenhuma oportunidade. Irmãos, ontem foi o primeiro culto do ano da gente reunido aqui. Tinha um grupo lindo de jovens aqui, mas era para ter adultos também. Era para ter a igreja toda. Sábado aí, quando a gente está aqui, que tem culto, é para geral. É um culto liderado pela juventude, não é para todo mundo. Porque é um privilégio a gente se reunir para adorar a Deus. Eu estou cansado. Eu tenho que ir para o shopping. Eu tenho que ir para o cinema. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para de desculpa, irmão. É um privilégio estar aqui. É um privilégio estarmos juntos. A gente tem que ficar fechando com fita de quarta-feira. Dia de quarta-feira, culto de oração, tinha que estar todo mundo aqui para orar.
para estar intercedendo uns pelos outros, para a gente estar compartilhando. A gente tem um tempo que a gente se divide. Quem nunca veio no culto de oração, num dado momento do culto, nós nos separamos em duplas, em trios, compartilhamos os nossos pedidos e os nossos motivos de gratidão e oramos uns pelos outros. É óbvio, tem gente que não consegue chegar, é um dia de semana, trabalha até tarde, e aí não consegue chegar aqui, a gente sabe disso. Mas vamos combinar que tem uma galera que podia estar aqui, uma quarta-feira à noite e não está, porque não quer, está desperdiçando tempo, está desperdiçando oportunidade, está desperdiçando a oportunidade de servir ao Senhor, de crescer, de fortalecer a comunhão. Então é hora da gente despertar para dizer, é um grande privilégio que Deus me dá, ter uma igreja estabelecida nesse lugar, onde eu posso crescer espiritualmente, onde eu posso entender e aprender mais de Deus. Sabe quando você perde oportunidade? Quando você não está numa classe da escola bíblica dominical. Está perdendo a oportunidade. Oportunidade de conhecer a Bíblia, de aprender mais da palavra do Senhor. Não é? Está perdendo a oportunidade. Quando aparecem os cursos, quando tem os acampamentos, quando tem as ações evangelísticas, seja na praça. Sabe como você está perdendo a oportunidade? Quando você não se apresenta para um pequeno grupo. Quando você perde essa oportunidade da comunhão no pequeno grupo, que é uma forma de estarmos próximos também e aprendendo uns com os outros e aquecendo o nosso coração uns pelos outros. Às vezes a gente perde oportunidade. Sabe, de vez em quando dá vontade de cancelar as transmissões do culto na internet. Quarta-feira já não estava mais rolando transmissão. Porque aí a galera fica, e tem uma galera, obviamente tem uma galera, não sei nem quantos tem agora aí, irmão, vamos me perdoar aí, tem uma galera que está aí agora no culto, né? Muitos estão no seu momento de trabalho, estão lá no seu plantão. Tem aqui o irmão Olímpio, que quando ele está de plantão, ele está conectado lá no culto. E ele bota lá, estou aqui, ó. E quando ele não está de plantão, ele está aqui. Ele vem para cá quando ele não está trabalhando. Ó, nós estamos 44, aí o Marco Marcelino, que está lá, internado lá no Instituto de Cardiologia, em Laranjeiras, está aqui conectado, ó, mandou uma mensagem aqui para a gente. Ele está lá participando do culto. Esse daí está desculpado, está internado, infartou, botou 3 estentes. Estive lá sexta-feira vendo, está lá ainda, né? Ainda cheguei lá, ele estava dormindo, eu fiquei quietinho, para não acordar, né? E aí, de repente, ele acorda e me vê, aí vai o batimento a 130, eu falei, vou matar o homem aqui, aí vem logo assim, como é que pode isso, né? Aí depois ele foi acalmando, né? Aí ficou tranquilo, Deus te abençoe, Marcos, logo você vai estar em casa, em nome de Jesus, né? Tem uma galera que está aí porque não pode estar aqui, mas vamos combinar que tem uma galera que acorda de manhã no domingo e diz assim, poxa, eu vou ligar a televisão, o celular, e vou ficar aqui de pijama mesmo, vou ouvir a mensagem tomando café, aí depois ainda manda o zap assim, palavra poderosa, pastor, né? Só para fazer a média ali, né? Mas tá ali, irmão, se você não estiver trabalhando, não estiver enfermo, não estiver viajando, vem para cá, não perde a oportunidade de estar junto em comunhão aqui não. Às vezes, quando nós não entendemos que Deus está nos concedendo um privilégio, a gente começa a desperdiçar oportunidades. Tem o coro lindo aí, foi um musical, foi lindo o musical de Natal? Foi lindo, não é? Aquela orquestra, o coro aqui, e você podia estar fazendo parte do coro. Por que você não cantou? Tem ali a tia Marileia que ensina a gente a cantar, e ela tem uma paciência. Ela tem uma paciência ali. Então venha, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Não perca a oportunidade de frutificar. Quando nós entendemos que é um privilégio servir ao Senhor, nós então não perdemos oportunidades. Não podemos perder uma chance sequer, porque o Senhor, Ele quer nos usar. Por isso o tema é servir, para que possamos servir ao Senhor, para sermos aqueles que frutificamos para o Senhor e agradamos ao Senhor com os frutos que damos. Em primeiro lugar, então, precisamos reconhecer que é um privilégio. O Deus de toda a glória nos chamou para servi-lo. O Deus santo, puro, poderoso, nos chamou e disse, vem filho, quero te usar. E eu estou confiando a você os meus tesouros. Em segundo lugar, para que eu e você frutifiquemos,
nós devemos trabalhar com zelo e com fidelidade. Versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. E assim foi com o que ganhou 2. Esses homens, eles trabalharam com zelo e com fidelidade a Deus. Eles podiam ter chegado e dito: ganhei 5, vou entregar 4 e vou segurar umzinho aqui. O senhor me entregou 5, estou te entregando 9. O lucro já está bom, vou reter 1 aqui comigo. Mas eles entregaram tudo. Foram fiéis ao seu Senhor. Foram ali aqueles... Tem uma galera aí, um dia desse estava vendo uma promoção. Final de ano, você vai no shopping, está lá, né? Promoção, desconto. A tal da Black Friday, a galera, o preço é 10. Na época da Black Friday, ele sobe para 15 e dá 30% de desconto. O preço continua, afinal, sendo 10. Mas você vai, agora eu estou comprando na Black Friday. Estou comprando na promoção. Né? E aí vai assim, leva 4 e paga 3, mas aí aumentou o preço. Então, pelos 4 que você está levando, você está pagando a mesma coisa. Mas um dia desse eu passei, tinha uma placa ali na rua dizendo: promoção, dízimo 7%. É a promoção da igreja ali. Vem que o dízimo é 7%. E aí botou assim, promoção, né, bem grande. E aí botou dízimo, letra preta, 7% em negrito vermelho assim, não é? Para dizer assim, dízimo 7%, promoção. Gente, presta atenção. Que negócio é esse? Aí não é dízimo, é sétimo, sei lá o que é. Como é que fala isso? Esses homens, eles poderiam ter enganado o seu senhor ali, dito: você me deu 5, você me deu 2, eu vou te dar mais 1 e está tudo certo. Eu vou te dar mais 4, tudo certo. Mas eles foram zelosos e fiéis. Nós devemos ser zelosos e fiéis com tudo que o Senhor nos concede. Pastora Sheila agora tem uma responsabilidade diante da cidade muito grande. É uma honra? É uma honra, é um privilégio. É um privilégio servir a cidade, mas tem uma responsabilidade. O texto diz: a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Então a gente tem que exercer aquela responsabilidade que Deus nos concede com fidelidade a Ele, com zelo, com compromisso. Nós não podemos ser cristãos nominais, ter apenas o nosso nome ali. É membro da igreja. A gente vai fazer esse ano um recadastramento dos membros da igreja. Por que a gente vai fazer esse recadastramento? Tem muito nome que só está no hall de membros. E só está no hall de membros. Então a gente vai fazer um recadastramento para saber realmente quem são os membros efetivos da igreja. Não é que frequentam, que participam, que servem, porque os outros não são membros da igreja, só tem o nome no hall de membros, isso não adianta. O nome no hall de membros não salva, não adianta. A carteirinha de crente não salva, não adianta você chegar lá para Jesus com a carteirinha e dizer: aqui é a minha carteirinha. Vai dizer: opa, você foi fiel ou não? Nós devemos ser fiéis e zelosos, porque o Senhor, Ele nos deu um tempo, e Ele nos salvou para que eu e você, né, fôssemos ativos no serviço a Ele. Eu e você não fomos salvos por Jesus para ficarmos no nosso canto, guardando tesouro ali, como aquele homem negligente fez. Não, a gente recebeu um presente, e quando a gente recebe um presente que a gente gosta, a gente conta para todo mundo. Né? Ontem a Cacau estava aqui, gente, bom, todo mundo de roupa nova, que ganhou no Natal, que ainda não deu tempo, né, de mostrar para ninguém, né? E tinha uma galera cheia de roupa nova aqui para mostrar, o tênis novo, a camisa e tudo mais ali. Quando a gente ganha um presente, a gente quer contar para todo mundo. E por que quando a gente recebe a salvação, a gente vai esconder de todo mundo isso? É um privilégio, e a gente tem que servir com zelo. Não é perder mais tempo, irmãos. É trabalhar intensamente. É trabalhar mesmo para o Senhor, é alcançar mais almas com a mensagem de esperança, é ministrar os corações das pessoas, é demonstrar a nossa esperança, a nossa alegria de servir o Senhor, fazer isso com zelo, não é fazer de qualquer jeito,
Fazer para o Senhor é fazer o nosso da melhor maneira possível, com toda a excelência que, humanamente falando, nós podemos dar a Deus. E mesmo com toda a excelência humana que nós podemos dar ao Senhor, ainda estaremos longe da perfeição dele. Mas ele vai saber ali: você foi zeloso, você se esforçou. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo de hoje? Um negócio chamado procrastinação. Eu vou fazer amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu abraço. Amanhã eu visito. Amanhã eu digo que amo. Amanhã e amanhã e amanhã. Sabe o que acontece? O amanhã não chega. Cada vez que a gente celebra um sepultamento, a gente vê pessoas que choram muito. E muitas choram muito de remorso porque não amaram, não cuidaram daquele que morreu quando estava vivo. Não adianta mandar bordar uma placa dourada, porque a pessoa que faleceu não vai ver. É amar agora, é ser zeloso agora. Zele por sua família, zele pelos seus familiares, zele pelos seus amigos. Não perca a oportunidade de demonstrar o amor de Deus às pessoas a quem você ama. Ah, mas ele sabe, ela sabe. Fala, expressa, manda mensagem, mas faça. Não fique na omissão. Não é assim que a gente deve viver. A gente deve ser zeloso e fiel ao Senhor. E quando eu sirvo ao Senhor com fidelidade, eu sirvo as pessoas. Quando eu amo ao Senhor, acima de todas as coisas, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Esses mandamentos estão conectados. Não dá para eu dizer que eu amo a Deus e eu não amo ao próximo. João diz isso. Não dá para você dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê. Então uma coisa está conectada à outra. E nós devemos viver então sem perder tempo, sem perder essas oportunidades, com zelo e com fidelidade diante do Senhor. Para de adiar. Quando a gente começa a ministrar aos homens aqui na igreja, os guerreiros, as turmas de guerreiros e os legendários, muitos dizem assim: eu quero vencer a procrastinação. Eu quero deixar de adiar as coisas. Eu quero parar de deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas isso não é só para os homens, é para as mulheres também. Não é só para os adultos, para os jovens também. Nós precisamos ser zelosos. Nós precisamos fazer agora, o hoje, buscar no Senhor o ânimo para vencer o desânimo. Ah, não vou não, vai ser tudo a mesma coisa. A ordem de culto é a mesma. Ah, não vou no culto não. Depois eu assisto lá a gravação. Ah, não, eu não vou nesse GE agora não, eu vou no de fevereiro. Não, eu vou no de março. Não, tem 12 mesmo, eu vou em qualquer um que tiver aí. Não é isso não. Não. É para fazer agora, irmãos. Sabe por quê? Enquanto nós estamos aqui nesse culto, tem um monte de gente morrendo sem Jesus. Um monte de gente indo para o inferno. Nós não podemos parar. Então é hora de vencer o desânimo, é hora de vencer o cansaço. Você vai ter tempo para descansar na glória. Agora não é hora de descanso não, é para trabalhar agora. Não é? Então vamos parar com esse negócio de dormir 8 horas, porque isso daí é desperdício de tempo. Dormir 3 horas, 4 horas está bom, para com isso de dormir demais. Você está perdendo 1/3 da sua vida se você dorme 8 horas. 1/3 da sua vida. Para com isso. A gente vai descansar na glória. Agora não é hora não, gente. Não é? É hora de buscar o Senhor, sermos zelosos e vencer as mágoas e as decepções. Que, não, eu não vou mais servir o Senhor por isso, por aquilo. Não vou servir o Senhor lá naquela igreja não, porque o pastor é flamenguista. Não, é por isso, por aquilo outro. Para com isso. É hora de vencer. É hora de vencer a preguiça. É hora de vencer a indiferença. De olhar gente que está sofrendo por aí. Vocês sabiam que a nossa cidade de Belford Roxo é a cidade com o maior número de crianças desaparecidas do estado do Rio de Janeiro? Essas crianças somem dos lares. Por que uma criança desaparece? 3 motivos. O primeiro deles é a rede de adoção ilegal internacional. Essas crianças são enviadas para outro país. Segundo motivo, venda de órgãos. Terceiro motivo, a rede de prostituição infantil. Nós temos no nosso Brasil hoje quase 700 mil crianças
a partir dos 7 anos de idade, exploradas pela rede de prostituição infantil. Mesmo com todo o combate que é feito na nossa nação. A gente tem que chorar por isso. A gente tem quase 20 milhões de dependentes químicos na nossa nação. A gente tem que se incomodar com isso. A gente tem que se incomodar com as pessoas que estão vagando perdidas sem Jesus. E quando a gente se incomoda com isso, a gente passa a ser zeloso e fiel. É um privilégio servir ao Senhor. Mas às vezes nós tratamos esse privilégio com muito desdém. Deixo para amanhã, eu deixo para depois. Não vou fazer agora, não quero. Eu não quero. E aí, assim a gente vai empurrando com a barriga e deixando para depois. Seja sincero aí, quantas vezes você podia ter trabalhado em algum projeto da igreja e você deixou para depois? Seja sincero, quantas vezes você já foi chamado e disse, hoje não? Quantas vezes você podia ter permanecido, estado aqui na igreja, num culto, numa ação e não esteve? Quantas vezes você podia ter testemunhado a um colega de trabalho ou uma pessoa que estuda com você e não testemunhou? Quantas vezes eu e você poderíamos ter convidado alguém para estar aqui em algum culto da igreja, aí é um pequeno grupo, ou estar em alguma atividade da igreja e não convidamos? Quantas vezes nós poderíamos ter dedicado mais tempo à oração, à leitura da Bíblia e não dedicamos? Quantas vezes nós podíamos ter trazido um alimento para compor as cestas básicas e não trouxemos? Pela graça de Deus, temos atendido as famílias, mas talvez poderíamos ter feito mais. Mais uma pessoa, mais uma família alcançada. E não foi porque faltou zelo, faltou fidelidade. Quantas vezes nós poderíamos ter consagrado ao Senhor a nossa vida e tudo que somos e não fizemos? Esses homens, eles foram, aqueles 2 dos 3, foram fiéis e zelosos diante do seu Senhor. Eles tomaram a melhor decisão. Eles tomaram a decisão de serem fiéis ao seu Senhor. Tem um hino antigo do cantor cristão, 410, que diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz. Obrigado, irmão Walter. Vocês sabem, irmão, essa água aqui é a mais gostosa, porque é uma água que vem com o tempero do amor do irmão Walter. Não tem uma vez que falta essa água aqui para nós, para o pregador. Ele traz com todo carinho, todo amor. Né? Ela é mais gostosa. Eu deixo até minha garrafa lá embaixo para beber da água que ele traz, em gratidão pelo gesto dele, sempre de trazer aqui. Mas o hino 410 diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. O estribilho diz assim: no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Será que eu sou feliz no serviço ao Senhor? Porque quem é feliz em servir a Deus é zeloso e fiel. Não fica buscando desculpas para não servir. Não fica olhando para os convites do pecado. Não fica olhando porque o meu colega no trabalho ele é infiel com a esposa. Isso não te dá direito de ser. Meu colega da escola está transando. Isso não dá direito de você transar antes do casamento. Fulano de tal está mentindo. Não te dá o direito de mentir. Você não é, e talvez muitos filhos aqui já ouviram isso, você não é os outros. Mas é isso mesmo. Você é você. Você tem a sua identidade diante de Deus. E a gente tem que viver essa identidade com zelo e com fidelidade. E quando eu sou feliz em servir ao Senhor, eu sou fiel e sou zeloso. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Gozo, alegria, paz e felicidade. É bom demais servir ao Senhor. Em terceiro lugar, para eu frutificar, eu não posso ser negligente. Do versículo 24 ao versículo 30, fala sobre o homem negligente.
E o Senhor, Ele chama exatamente assim, Ele diz, olha, você foi negligente, servo mau e negligente. O terceiro servo foi assim, ele deixou que coisas pudessem parar o seu coração, ele teve medo do seu Senhor, e quando ele teve medo, ele enterrou os seus talentos. Ele disse, opa, eu não vou arriscar perder esse que ele me deu, eu vou enterrar e quando ele voltar, eu vou entregar esse inteiro para ele. Mas não era isso que o Senhor estava esperando. Aquele homem foi negligente. Ele foi movido por sentimentos diferentes do zelo e da fidelidade. Ele teve medo. E isso parou ele. Mas ele buscou algumas desculpas para dar ao seu Senhor. Ah, sei que o Senhor colhe onde não plantou. Não tem desculpa. Na hora ali do momento final, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai olhar e vai dizer para mim, servo bom ou fiel, ou vai dizer para mim, você não foi bom e não foi fiel, não te conheço, aparta-te de mim. Mas Senhor, não tem essa, vai ser assim, ou entra ou sai, e não adianta, quando você for barrado nesse baile, é para toda a eternidade. Por isso eu e você devemos invocar ao Senhor que nos ajude a não sermos negligentes, porque a negligência nos leva à esterilidade. Uma pessoa negligente, ela é estéril para o Senhor, ela não dá frutos. A negligência nos para, e eu e você devemos olhar para frente e entender que nós não podemos perder mais tempo. Não podemos enterrar nossos talentos, não podemos dizer que é para depois, não podemos dizer que não dá para ser agora. É hora de começar nesse primeiro domingo do ano, a entender que Deus ele nos concede o privilégio de cuidar de tesouros que vêm das suas mãos e pedir ao Senhor, Senhor, nesse ano que começa, me ajuda, eu quero frutificar para o Senhor. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ainda não se rendeu a Cristo Jesus. Um colega de trabalho, um aluno, uma pessoa que estuda com você, um vizinho, um parente. Faça um propósito com Deus. Senhor, você é zeloso e fiel. Eu vou orar todos os dias. Eu vou buscar a oportunidade de testemunhar. Eu vou convidar essa pessoa para estar num pequeno grupo, para vir a um culto na igreja, para poder entender o que é servir ao Senhor nas atividades todas que vão acontecer ao longo do ano. Senhor, não vou perder uma chance. É acordar de manhã e dizer, Senhor, a quem eu vou falar hoje do teu amor e da tua graça? É um paciente que chega desesperado, numa emergência? É um cliente que chega para comprar um carro? É alguém para restaurar um dente? É uma pessoa que entra na sala para assistir uma aula? Senhor, quem é que o Senhor vai me dar hoje para eu falar? É acordar de manhã com essa intencionalidade, com esse zelo. Senhor, não vou perder mais tempo. Esse homem, ele teve medo, e por isso ele não frutificou para o seu Senhor. Buscou um monte de desculpas, mas nenhuma delas será aceita. A gente tem um monte de desculpas para dar, mas nenhuma delas será aceita. Está começando o ano, irmãos. Esse é o primeiro domingo do ano. A gente tem um tanto de dias aí pela frente. Hoje é o 5º dia, tem mais 360 dias nesse ano. O que é que a gente vai fazer ao longo desse ano? Nós seremos apenas crentes nominais, cujos nomes estão escritos no hall de membros da igreja, ou nós seremos crentes comprometidos, que vamos avançar em meio às trevas do pecado, que vamos dar frutos, que vamos servir com prazer, que vamos ser produtivos para o Senhor, que vamos alcançar outras vidas, vamos influenciar essas pessoas. Tem um monte de oportunidade para você servir a Deus e crescer. A escola bíblica dominical, o ministério infantil, o ministério com os homens, o ministério com as mulheres, a nossa juventude, a área de intercessão, os embaixadores, as mensageiras do rei, na mídia, no apoio, na cantina, na recepção, no som. Tem um monte de lugar, na transmissão, nas redes sociais, em tudo que a gente vai fazer, no centro social aqui, no suporte, na manutenção, no CDR. A gente não vai fazer o CDR agora em janeiro, porque geral está de férias. Quero ver se Jesus fala, gente, eu vou tirar férias, se virem aí, ó. Vou tirar um mês de férias. Vocês vão me buscar e eu não vou falar nada. Vocês vão pedir proteção, eu estou de férias. Você já imaginou Jesus de óculos escuros, na praia, lá, e assim, e a gente assim, Senhor, eu estou com esse parente, estou de férias. Senhor, preciso de uma porta de emprego, estou de férias. Senhor, preciso de uma resposta, estou de férias, me procura depois do carnaval.
Imaginou isso? Porque é isso que a gente fala para Jesus. A gente tenta fazer umas coisas aqui, pastor, só depois do carnaval. Só que esse ano o carnaval é em março, irmãos. Então nós vamos ficar parados aí 3 meses. Imagina se o Senhor fizesse isso conosco. Imagina lá, o Marco Macerino que está ouvindo a gente lá. Estava lá, 31 de dezembro, dirigindo, e aí passou em frente ao batalhão ali de São João de Meriti, ouviu uns fogos, sentiu, parecia que tinha tomado um tiro. E ele sentiu uma dor no peito, parecia que tinha tomado um tiro. E ainda conseguiu chegar em casa. Aí chegou em casa, foi levado pelo André, pelo vizinho, lá para a UPA, e da UPA foi para o hospital, foi parar lá no estudo de cardiologia, infartou, 3 estentes. Imagina se naquela hora, está todo mundo orando, Jesus diz assim, estou no Réveillon. Estou no Réveillon. Agora não me incomoda não, que eu estou aqui na virada do ano. Depois do carnaval você me procura. Porque é isso que a gente fala para Jesus. Quando a gente diz assim, não tenho tempo, eu estou cansado. Aí eu estou de beicinho com o pastor Davidson, com a pastora Zélia, com o pastor Douglas, com o fulano, com o Beltrano, com a Elsa. Será que se o Senhor fizesse isso com a gente, como é que vai ser? Não dá para ser negligente. Não dá para ser negligente com o Senhor. Porque Ele nunca é negligente com a gente. Ele nunca ignora o nosso clamor. Ele nunca deixa de enxugar a nossa lágrima. Ele nunca deixa de renovar as nossas forças. Ele nunca deixa de estender a sua mão sobre nós. A Rosângela está aqui com saudade do Paulo, né? Paulo está lá naquele frio. Mas o Senhor está cuidando dele lá, a gente sabe. Todo dia ele manda mensagem. A gente sabe, ele está bem. Cada foto linda. Né? Daqui a pouco ele está de volta para a glória do Senhor. Né? Mas o Senhor cuida da gente. A gente nunca está sozinho. Mas se a gente fosse tratado pelo Senhor Jesus, como a gente o trata, a gente estava frito e estorricado. Por isso o amor de Deus é incondicional. Por isso eu e você precisamos, então ali, sermos diligentes. Sabe, aquele homem que foi negligente, ele foi repreendido pelo seu Senhor. Ele perdeu o privilégio de administrar o tesouro que Deus tinha confiado a ele. Ele foi banido da intimidade com o seu Senhor. Será que a gente está querendo ser banido da presença de Deus? Essa manhã de domingo eu convido você a olhar para o serviço ao Senhor não como um peso, não como um fardo, mas como um privilégio. Convido você a servir ao Senhor com zelo, dizendo para Ele, aqui está, Senhor, tudo que eu sou. Esse ano de 2025 quero ser diferente. Eu quero te servir mais. Eu quero fazer mais. Senhor, acaba com o meu desânimo. Acaba com a minha timidez. Acaba com as minhas desculpas, a minha falta de tempo, meu cansaço, a minha dor. Senhor, faz tudo isso cair por terra. Eu quero te servir mais e não quero ser negligente. Sabe, irmãos, sabe qual é o meu maior medo diante de Deus? É ser negligente e perder uma oportunidade de pregar o Evangelho, de influenciar uma vida, de levar a igreja a avançar, de parar em algum momento. Nem eu nem você fomos chamados para ficarmos parados. A gente foi chamado para estar em movimento, servindo ao Senhor. Não é ativismo, é frutificação, é diferente. É estar dando frutos, é estar dando testemunhos, é estar servindo, é estar buscando. É hora de se apresentar ao Senhor, não é se apresentar ao pastor Davidson, não. É se apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa aqui nesse lugar. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para te servir com tudo que sou, com o que eu já recebi do Senhor. Eu estou aqui para receber mais de ti, a crescer, a ser fortalecido pelo Senhor, para servir mais, para frutificar. Senhor, eu não quero ser negligente, eu quero entender o serviço como um privilégio, e eu quero fazer esse serviço com zelo e com fidelidade. Feche aí os seus olhos. Quero, nessa manhã, desafiar você
a consagrar sua vida ao Senhor, a dizer ao Senhor: toma aqui a minha vida. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, Senhor, mas eu te peço que nenhuma delas me impeça de te servir, que nenhuma delas me impeça de testemunhar a minha fé. Senhor, nessa manhã eu quero consagrar ao Senhor os dons e talentos que eu recebi de Ti. Eu não quero enterrá-los mais. Aquele homem foi negligente e enterrou. Eu não quero ser assim. Eu quero começar uma nova história, um novo ano, uma nova jornada. Início de ano é época de assumir compromissos e desafios. Então, eu quero convidar você nessa manhã a assumir um compromisso com o Senhor. Se você desejar dizer para Ele assim: eis aqui a minha vida, Senhor. Eu quero ser mais usado por Ti. Senhor, me dá uma intencionalidade todos os dias desse ano, de eu influenciar alguém com a Tua palavra, com o Teu Evangelho. Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não sei evangelizar, eu não sei testemunhar, eu sou um novo na fé, uma nova na fé, mas eu quero ser preparado pelo Teu Espírito Santo. Toma aquilo que sou e faça o que o Senhor desejar. Porque às vezes a gente acha assim: eu sou um novo crente, eu não sei como evangelizar. Só coloca a sua vida nas mãos do Senhor e deixa com Ele. Aquele menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era muito pouco diante daquela multidão, mas o Senhor multiplicou. Foi só aquele menino entregar tudo, e o Senhor Jesus fez o milagre. Entregue tudo, entregue a sua vida toda para o Senhor. Senhor, eu quero ver toda a minha família rendida aos Teus pés, mas eu sou o único, a única na minha família que Te segue. Se consagra ao Senhor e deixe que Ele vai fazer através da sua vida, fazendo na sua vida. Se nessa manhã você deseja consagrar sua vida ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero fazer mais. Senhor, eu quero vencer as desculpas, as justificativas. Senhor, eu quero vencer o desânimo. Senhor, eu quero aprender mais de Ti, para ser usado por Ti. Senhor, eu quero Te pedir para renovar as minhas forças, para renovar o meu ânimo. Senhor, eu quero Te pedir para curar as minhas feridas, para eu poder frutificar para o Senhor. Eu não sei o que você quer pedir ao Senhor, mas se nessa manhã você quer pedir ao Senhor um milagre para que você frutifique mais nesse ano, fique em pé aí onde você está. Vai derramando a sua vida. Talvez você queira vir aqui à frente, talvez você queira se ajoelhar diante do Senhor. Como você desejar expressar esse pedido ao Senhor nessa manhã. Deus te abençoe, Deus te abençoe. É hora de nos render diante do Senhor e pedir ao Senhor: faça um ano novo, nos ajude, me ajude, ajuda essa igreja. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e
Assim como o fogo refina ao ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra se não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor, meu Deus. Assim como o fogo refina ao ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor, nesta manhã nós queremos consagrar a Ti tudo o que somos, os dons e talentos que recebemos de Ti, tesouros preciosos, Pai. Pedimos, Senhor, que nesse ano que começa, o Senhor nos ajude a sermos aqueles que frutificamos para a glória do Teu santo nome. Por onde formos, ó Deus, que as pessoas vejam em nós a Tua glória brilhando, porque somos pessoas com intimidade contigo, assim como o rosto de Moisés resplandecia quando ele desceu do monte, num tempo de intimidade contigo, que assim seja com cada um de nós. Ó Pai, dirige os nossos passos. Ó Senhor, renova as nossas forças. Deus, enxuga as lágrimas de nossos corações e nos impulsiona à frente, para que com nossos testemunhos de fé em Ti possamos influenciar outras pessoas, possamos demonstrar o Teu amor e a Tua graça. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a não perdermos oportunidades de demonstrar o Teu amor às pessoas ao nosso redor. Dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Deus, um compromisso profundo contigo, que não sejamos cristãos nominais, mas que sejamos cristãos comprometidos com o Senhor. Ó Deus, que não sejamos negligentes e estéreis, mas sejamos zelosos, fiéis e frutíferos para a glória do Teu nome. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos, Pai. Perdoa, Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados e ajuda-nos a vencer a cada um deles. Estenda a Tua mão sobre nós, Pai, e ajuda-nos a sermos ramos que frutificam e que damos frutos que permanecem em Ti. Ó Deus, esse ano está começando e esse é o primeiro domingo desse ano de 2025, e nós Te pedimos que a cada dia deste ano
possamos despertar com a intenção de pregar o Teu Evangelho através da forma como vivemos, de Te servir no seio da igreja, em tantos ministérios que estão abertos para que possamos servir. Ó Deus, abra mais casas para os pequenos grupos. Senhor, levante mais líderes para os pequenos grupos. Ajuda-nos, ó Pai, a preparar esses líderes para que possam servir ao Senhor com mais zelo e fidelidade e excelência. Ajuda-nos, Pai. Somos tão pequeninos diante da Tua glória. Por isso precisamos do Teu poder sobre as nossas vidas. Que cada marido aqui, cada pai, assuma o papel de sacerdote do seu lar. Que neste ano seja um ano transformador, um divisor de águas, um antes e depois, pelo agir sobrenatural do Senhor na vida de cada homem aqui. Que cada esposa e mãe seja a mulher sábia que edifica o seu lar. Que haja um divisor de águas, e que o ministério com homens e mulheres, o ministério da juventude, das crianças, da intercessão, ó Deus, possam crescer, possam se fortalecer e levar essa igreja a crescer para a glória do Teu santo nome, Pai. Toma as nossas vidas e usa-nos para a Tua glória. É o que nós Te pedimos nesta manhã. O nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, nome generoso e infalível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. A gente vai ter um intervalo ou vai direto para a classe? Nós teremos um intervalo e será classe única. Pastora Sheila vai ministrar a classe de hoje. Então, a gente